Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre tipos de indústria e fatores locacionais. Tipos de indústria. Afinal, a indústria tem variados tipos, mas o que é a indústria? A indústria é aquele setor secundário, o setor da transformação da matéria-prima, que ela vai transformar a matéria-prima por meio de máquinas. Antes, o setor secundário, antes da formação das indústrias, era chamado simplesmente de manufatura. Por quê? Porque era a transformação feita pelas mãos. A indústria vem e transforma então em maquinofatura, a produção da matéria-prima, ou melhor, a transformação da matéria-prima por meio das máquinas. Então, dessa maneira, nós surgimos com a indústria. Mas a indústria, ela foi bastante importante. Ela não foi uma coisa assim que surgiu do nada e que simplesmente tomou as nossas vidas. Ela de fato aconteceu num processo em que houve uma mudança radical no comportamento das pessoas. E esse radicalismo comportamental, ele foi chamado de Revolução Industrial. Revolução Industrial. Imagine que antes, quando você precisava comprar o seu sapato, a sua roupa, você ia para o artesão. Você chegava no artesão, então, que ia construir a sua roupa. Sim, construir, a palavra é essa, construir. E você, então, o construtor, o artesão construtor da sua roupa era o alfaiate. Então, ele ia até o alfaiate e ia pedir para fazer a sua roupa. E o alfaiate ia medir todos os seus tamanhos para poder chegar e construir uma roupa especialmente para você. Quando você ia ao sapateiro, o sapateiro naquela época não era o sapateiro que conserta o sapato, ele era o que construía o sapato. Então, para você ter um calçado, um sapato, você ia ao sapateiro e o sapateiro colocava o seu pé na forma e media de todos os tamanhos para construir um sapato que coubesse no seu pé. Dessa maneira, então, a importância desses artesãos e da manufatura na sociedade era muito grande. Existia o trabalho sobre encomenda. Essa encomenda, então, você chegava lá no artesão e demorava um tempo, porque ele ia fazer personalizado. Só que daí chega a indústria. A indústria, então, acaba utilizando novas técnicas para a produção. Pega as máquinas, os motores e substitui a força humana no trabalho. Então era necessário uma repetição. Então era muita coisa repetida. Trabalho, 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 muitas coisas acontecendo a todo momento. Em ritmo frenético, uma vez que os primeiros motores eram os motores a vapor, aquele dos trens da Maria Fumaça. Tchuc, 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 tchuc. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, para produzir sapato desse jeito, não tinha como fazer algo personalizado. Para isso, então, mudou o comportamento de toda uma sociedade. A partir daquele momento, não era o sapato que tinha que caber no seu pé, mas sim o contrário, o teu pé que tinha que servir naquele sapato que estava sendo construído, que agora não é mais construção, e sim produzido. Dessa maneira, então, criou-se as medições, as numerações de calçado. 35, 36, 45, 46, imagine. Dessa maneira, surgiu o tamanho das roupas, P, M, G, GG, Extra G, e assim vai de G por aí. Dessa maneira, criou-se então esses padrões para quê? Para que pudesse se produzir em larga escala, por meio das máquinas. Mas essas indústrias acabaram tendo tipos. E não é qualquer uma que produz qualquer coisa. E uma depende da outra. Então, nesse processo da Revolução Industrial, da mudança de comportamento, criou-se então uma própria divisão de setores industriais no próprio setor da indústria. Olha só, tipos de indústria. A principal é a indústria de base. Como está dizendo, é ela que vai dar sustentação para todas as outras. A indústria de base, então, é aquela que vai dar o insumo, o condicionamento e o produto de matéria-prima para ser transformado no produto de fato. Como assim, professor? Não entendi. Imagine a indústria de extração que vai tirar o minério de ferro e vai levar para uma siderúrgica. Pega o ferro extraído e vai levar para uma siderúrgica. A siderúrgica vai fazer o quê? Pegar esse ferro,
vai fazer uma liga metálica e transformar em aço. E esse aço, então, vai ser produzido na siderúrgica, que é uma indústria de base. Essa indústria de base, então, vai ser aquela que vai produzir, de fato, os insumos necessários para outras indústrias. E aí vai chegar numa metalúrgica, que aí já é uma indústria de bens de produção. A metalúrgica vai pegar aquele aço que a siderúrgica já tinha feito e vai transformar desde ferramentas até máquinas, até automóveis, até latas de extrato de tomate. Vai pegar aquele aço e vai dar um fim, um produto. Só que ele não é um produto final, ele é um bem intermediário. Até porque a indústria de bens de produção também é chamada de bens intermediários, ok? Vai dar condições ou quase a finalização desse produto. Então, ele vai produzir a chave de fenda que vai ser utilizada na outra indústria, parte do robô que vai ser utilizado para a fabricação de outras indústrias, ou até mesmo instalações elétricas, vergalhões de ferro que vão fazer a construção das indústrias. Dessa maneira, então, a indústria de bens de produção é isso, que vão dar o capital para a indústria, é o que vai dar os instrumentos, até chegar nas indústrias de bens de consumo. E essas sim, aquelas que são direcionadas o produto para o consumo da população. Então ela pode ser classificada em três formas. As indústrias de bens de consumo duráveis, que são aquelas que vão produzir automóveis, móveis. Aquelas semiduráveis, que vão produzir roupas, calçados. E as não duráveis, que são aquela produção que acontece no nosso dia a dia. Pasta de dente, papel higiênico, shampoo, condicionador, alimentos, remédios, perfumaria. Isso tudo é feito na indústria de bens de consumo não duráveis. Por quê? Porque eles são perecíveis, eles estragam, eles acabam rápido. Essa é a ideia, essa é como se distribui as formatações da indústria, vamos dizer assim. Indústria de base, aquela que dá o insumo para todas as outras, bens de produção, que vão criar as ferramentas que vão utilizar as outras, e os bens de consumo, que são aqueles que vão produzir o material final que vai ser distribuído para a população, ok? Só que assim, em qualquer lugar se produz indústria? Eu posso produzir em qualquer lugar? Não, porque ela precisa de uma série de condições geográficas para a instalação. Ninguém iria colocar uma indústria no deserto do Saara, iria? Talvez sim, talvez não. Para isso, entende-se então que para construir uma indústria, uma fábrica em algum lugar, eu preciso de fatores locacionais, que são elementos que vão dar condições, ou não, para a instalação de uma indústria. Para eu colocar uma indústria num lugar, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de mão de obra, pessoas trabalhando. Eu vou precisar de um espaço. Eu vou precisar de matéria-prima. Eu vou precisar de energia. Eu vou precisar ter para quem vender o produto. Eu vou precisar de caminhos para poder distribuir tudo isso. Eu vou precisar de outras indústrias que tenham algo que eu preciso. Ou de uma parte do setor primário que tenha a matéria-prima que eu necessito. Então eu preciso desses fatores. E quais são eles? São eles aqui, gente, ó. O primeiro deles é a matéria-prima. A proximidade da indústria com a matéria-prima é muito importante, porque vai diminuir esse acesso. Não é à toa que as primeiras indústrias que surgiram na Inglaterra, próxima do que? Das jazidas de ferro, onde tinha ali o aço para ser produzido, para ser utilizado nas indústrias. Então, dessa maneira, a matéria-prima era muito importante. Só que a proximidade de um mercado consumidor também. Então, essas mesmas primeiras indústrias, elas se instalaram aonde? Em lugar onde tinha uma matéria-prima, próximo, mas também onde tinha quem comprasse esse material. Quais foram as primeiras, onde surgiram essas primeiras indústrias? Em Londres, o lugar onde tinha o maior formigueiro na modernidade. Pensa nisso. Então, o mercado consumidor também era um fator importante. Mas as fontes de energia também é um outro fator extremamente importante. Se eu estiver perto de redes de energia elétrica ou de um gasoduto onde distribui o gás,
Na antiguidade, ou melhor, quando surgiram as indústrias, lá na Inglaterra, estava perto também do quê? Das minas de carvão, pois era feito através das caldeiras dos motores a vapor. Então, dessa maneira, estar perto das jazidas de carvão era uma boa saída para baratear os custos. Mão de obra, pessoas ali perto, onde tinham condições para trabalhar e fazer a riqueza acontecer, também era importante. E as vias de transporte, porque era necessário estradas de ferro para levar esses produtos para outros lugares, estradas de rodagem para levar isso daí, uma boa hidrovia para poder chegar em algum lugar. Então essas vias de transporte acabam barateando os serviços se elas forem eficientes. Agora, as empresas afins. Se eu quero produzir algo que eu dependo de matéria-prima, seja de outra indústria ou de uma parte da agropecuária, eu tenho que estar perto para baratear o meu produto. Dessa maneira, eu consigo organizar. As agroindústrias, elas aconteceram por causa disso. Normalmente, as agroindústrias são indústrias alimentícias. Então, a produção de leite em caixinha vai ser dentro da fazenda onde se tira o leite hoje em dia. Por quê? Porque o leite é algo perecível. Então, ele tira o leite daqui e já faz o trato aqui para colocar na caixinha. Vai ser mais barato, porque pode estragar no caminho de um lugar a outro. Por isso que as empresas afins são importantes nessa situação, ok? Agora, lembra que eu falei no começo que alguém com consciência produziria no deserto do Saara? Eu vou mais além. Quem em sã consciência faria um parque industrial no meio da floresta amazônica? Alguém que tivesse algum interesse nisso, você não acha? Nós não temos em Manaus a Zona Franca de Manaus? Gente, qual é o cabimento? Quem é que vai comprar produtos industrializados no meio da floresta? As tribos indígenas, os animais da floresta? O boto que está lá no rio? Não. Vai ser o pessoal lá dos grandes centros. São Paulo, Rio de Janeiro, região sul, centro-oeste. São eles que vão comprar esses produtos feitos lá na floresta amazônica. Mas espera aí, não vai sair caro? Vai. Só que há o incentivo fiscal. Os governos acabam incentivando para que se produza lá sob algum tipo de benefício. Por exemplo, esses empresários que resolveram ir até a floresta amazônica produzir, tiveram aí incentivos como diminuição de impostos, tarifas alfandegárias para matérias-primas externas de outros países. Por isso que eles passaram a produzir nessa região da floresta. Isso barateava o custo do transporte aéreo para levar esse produto para ser vendido. Então vejam que os incentivos fiscais, ele por si só quebra todos esses outros aqui. Por isso que é muito importante hoje em dia, porque os governos, eles fazem uma guerra fiscal para poder chegar a uma indústria em um lugar ou outro. Na região de São Paulo, indústrias automobilísticas, elas estão saindo dessa região e estão indo para outras cidades onde os incentivos fiscais são mais valorosos, onde o governo está incentivando ali com a diminuição de impostos, com a oferta de mais mercado consumidor, alguma forma ali que seja mais benefício para aquela indústria automobilística que estava na região ali de São Paulo. É isso que a gente fala de incentivo fiscal. Você pode produzir até no deserto do Saara, se você quiser. Se tiver incentivo fiscal, isso vai ser moleza. Está entendendo como é que é? Gente, essa é a aula sobre os tipos de indústria e fatores locacionais. Nós vimos que esse setor secundário, o da transformação da matéria-prima, ele vai ter aqui, então, a indústria de base, que é o que dá toda a sustentação para a indústria, a de bens de produção, que vai ser a intermediária, aquela que vai produzir as ferramentas, e a indústria de bens de consumo, que é aquela que vai distribuir o produto para ser consumido. E nós vimos que todas as indústrias têm fatores geográficos para se localizar, para ser construídas. E ela pode ser desde matéria-prima, mercado consumidor, fonte de energia, mão de obra, via de transporte, empresas afins, como também pode ter algo mais artificial, um incentivo do governo,
uma injeção de subsídio ali que vai fazer com que gere ali um interesse desse mercado em estar em determinado ponto. Eu espero que você tenha entendido aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau!